Com mais de 632 mil advogados ativos no país, escritórios de advocacia encontram desafios em áreas como gestão de pessoas, marketing, finanças, negócios jurídicos e tecnologia já encontradas no cenário internacional e que exigem postura diferenciada dos profissionais brasileiros. A entrada de grandes escritórios ingleses, norte-americanos e australianos no Brasil também gerou pressões e forte concorrência. Aspectos como a qualidade da produção acadêmica e técnica não podem ser mais desculpas para o engessamento das bancas brasileiras de advocacia. Para falar sobre o tema, recebemos hoje o advogado Eugênio Palazzi, associado do Amaral Gurgel Advogados e também professor 15 anos da PUC de São Paulo. Como vai, doutor Eugênio? Tudo bem, Walter. Em primeiro lugar, prazer estar aqui com você no seu programa. Obrigado pelo convite. A gente fica contente, né, doutor Leopoldo? Porque essa questão do mercado jurídico, das bancas de advocacia, gera uma certa polêmica, tanto no inscrito, que hoje participa da OAB, né, de todas as ordens do país, como também para o leigo, porque vê aqueles programas, né, ingleses e não sabe bem como é que funciona os escritórios de advocacia aqui no país, né? Se não bastasse que a globalização trouxe um crescimento exorbitante nos escritórios de advocacia, né, de todo o país. E, doutor Eugênio, a questão de 600 e poucos advogados só no estado de São Paulo, né? 632 mil advogados, muita né? gente. É muita gente, é muito advogado. É. Mas, honestamente, eu acho que o mercado comporta, talvez esse número, se existem, né, os advogados, o mercado comporta. O que nós temos que nos preocupar é com a qualidade desses profissionais que estão no mercado, né? Desses 632 mil advogados, quantos têm qualidade, quantos são bons, quantos estão aptos, ainda que a gente tenha um exame de ordem bastante rigoroso, preocupado com a preservação da profissão, da imagem do advogado, da né? Ética porque também, da ética. E aqui desqualifique o exame de ordem, fala que o exame de ordem não é uma coisa. Absolutamente, o exame de ordem é magnífico, é necessário, é importante e deveria ser ainda mais rigoroso, porque existe muita gente que está advogando e não tem capacidade para advogar. Infelizmente, é uma tristeza. A qualidade do ensino jurídico no Brasil é boa. É uma qualidade boa se nós pegarmos as faculdades de ponta, as universidades de ponta, as tradicionais. Esse mercado de fabricação de bacharéis, né, que hoje existe, são fábricas de bacharéis, fábricas de advogados que pagam, se formam e não têm a menor aptidão, não têm capacidade, não têm conhecimento teórico, não têm conhecimento prático, porque a universidade também deveria passar um conhecimento prático e muitas delas não passam, né? E, então, realmente, a gente tem uma deficiência muito grande. O trabalho da Ordem dos Advogados, antes de mais nada, né, antes de proteger o advogado, é proteger o mercado, é proteger a sociedade deste tipo de profissional. O exame de ordem é importantíssimo, na minha opinião. Agora, há quem diga, né, da atuação também da ordem, né? Só mudando um pouquinho, eu sei que a gente tem que falar de mercado. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, porque esboça a qualidade, né? Tanto no escritório também. Eu acho que qualidade e expectativa. Eu acho que esse jovem que ingressa agora no mercado de trabalho, ele olha Durso, Marcos da Costa, ele olha esses líderes, ele fala, poxa, eu quero chegar lá. E até o nosso convidado de hoje, ele fala, poxa, eu quero chegar lá, eu quero esse jovem que ingressa agora no mercado de trabalho, ele fica, poxa, como que eu faço para chegar nesse patamar? Nesse patamar, né? Tem uma atuante aqui, doutor Jean, que diz o seguinte, que só quem tem dinheiro é que desenvolve um bom estudo, né? Se eu tenho dinheiro, eu consigo desenvolver uma faculdade. O senhor acha que é assim? Eu acho que, obviamente, considerando que toda regra tem exceções, né? Sim, é verdade. Quando você tem dinheiro, você tem mais acesso à educação, às melhores escolas primárias, básicas, né? De formação inicial do jovem. O problema da educação no Brasil não é o problema da universidade ou da faculdade de Direito que é ruim.
O problema da educação no Brasil vem lá de baixo, da primeira série, do primeiro ano hoje em dia, né? Você tem um problema da criança que o Estado não pode reprovar, a criança que não sabe ler e escrever. Isso é um absurdo, né? Então, imagina o que a gente chega, o que nós encontramos nas universidades. Eu dei aula em algumas universidades, me orgulho muito de ter sido professor da PUC durante muitos anos, mas fui também professor de outras faculdades de Direito, outras universidades que eu prefiro não citar o nome, onde eu tinha alunos que não sabiam português. Eles estavam cursando faculdade de Direito e não sabiam escrever o português, nem o mínimo necessário. Chegava a ser vergonhoso. Eu, ao invés de corrigir as questões de Direito, eu falava, eu não posso corrigir sua prova com esse português, eu não consigo entender o que você escreve. E acontece muito. Então, o problema não é só da universidade, o problema da educação é geral, começa lá no primeiro ano. Agora, obviamente, existem as exceções, existem aquelas pessoas que se destacam, que até diante da falta de possibilidade, desde criança conseguem enfrentar isso, lutar contra isso, né? Antigamente a gente tinha muito mais, a gente via as histórias de sucesso daquelas crianças pobres que nasceram numa família humilde, que estudaram em escola, nos grupos escolares antigos, e que hoje em dia são ótimos profissionais, pessoas bem-sucedidas, venceram, ou ainda que não sejam bem-sucedidas economicamente, financeiramente, mas conseguiram uma posição intelectual privilegiada, né? Ainda existem essas exceções, mas são raras. Outro dia eu vi até um rapaz que morava debaixo da ponte e se formou em Direito, né? Para exercer, né, aquele direito e dever como cidadão, ele se achava tão, né, é bonito, complicado. né? É bonito isso, uma história bacana. Mas isso aqui, eu sei que você ia entrar numa pergunta, mas a gente questiona muito a questão da banca de advocacia, né? Aí você tem filme desde a época do Tom Cruise, porque o brasileiro se liga em filme, né? Tom Cruise, vê agora Lei em Ordem e tal. Primeiro, essa visão que o brasileiro tem do negócio jurídico como escritório de advocacia, o senhor acha que é deturpada ou está aprimorando hoje em dia para ir para um lado mais profissional? A sociedade não enxerga muito bem essa situação, né? Primeiro que o que a sociedade, o leigo conhece de justiça, ele conhece de filme americano. E aquela questão da corte americana é totalmente distinta da realidade brasileira de negócios, né? de justiça. A justiça brasileira é totalmente distinta daquilo. Mas o empresariado brasileiro tem essa consciência, sim. Né? As empresas que contratam advogados, contratam escritórios, têm essa consciência, cada dia buscam mais escritórios estruturados, com qualidade, com bons profissionais. Agora, só para especificar, os escritórios hoje estão virando empresas, muitos com alta carga de especialização e outros viraram empresas. É essa a ótica do mercado, na sua opinião? Sim. Quer dizer, não é mais aquele escritório, aquela não boutique, tem mais aquela concepção daquele senhor, naquela mesa, aquela mesa toda trabalhada, aquele senhor com aqueles livros todos atrás. Não, falando da Tavênia. Não. Agora, escritórios com jovens aí. A questão, Leopoldo, a questão do livro atrás, aquele glamour, aquela solenidade toda, hoje em dia nem se faz necessária mais, né? Você não precisa mais de livro, você tem CD, você tem internet, você tem que se modernizar. E o mercado comporta hoje firmas que atuam como empresas, como um business, um negócio mesmo jurídico. Isso é altamente viável e é importante que isso exista para atender grupos econômicos, empresas estrangeiras que querem esse tipo de tratamento. Assim como ainda existem as boutiques jurídicas, né? Existem os advogados que trabalham sozinhos em seu escritório e que têm uma carreira brilhante, que têm um atendimento muito bom. Eu mesmo conheço advogados de muito sucesso que trabalham sozinhos. Ele tem uma secretária, um office boy, um estagiário e causas de volume importantes. Agora, existem as grandes firmas e as grandes empresas, os grandes grupos econômicos que movimentam milhões, bilhões de reais, de dólares, precisam deste tipo de empresa. Mas isso que você me perguntou vem justamente ao encontro de uma preocupação que eu tive quando ocorreu a incorporação do meu escritório com Amaral Gurgel. Nós entendemos que haveria um crescimento do escritório, mas que nós jamais poderíamos perder
esse tipo de atendimento personalizado, onde o sócio do escritório se preocupa com o histórico do cliente, com as necessidades do cliente, com as atividades que ele possui e demonstra para o cliente o quê? Eu estou ao seu lado, eu estou à frente das suas necessidades, mas eu tenho um suporte, eu tenho uma equipe que me acompanha e que vai fazer o meu trabalho ser ainda melhor para você, né? Nós lá nos preocupamos muito em não permitir que isso acontecesse. A partir do momento que nós temos uma incorporação, o número de advogados vai passar para mais de 50 advogados e nós vamos ter que delegar o atendimento do cliente a um estagiário ou um advogado júnior que não conhece o cliente, não sabe do histórico dele, das necessidades, não conhece a cultura da empresa, né? Então, nós temos buscado muito esse tipo de trabalho. Uma equipe é extremamente necessária. Agora, sabe o que vem a dúvida, doutor Eugênio? 1940, 50, vamos botar 60. O sujeito entra no escritório de advocacia, aí o advogado é como se fosse um médico. Você tem isso aqui, geral, o clínico geral, eu também faço, mas eu briguei com a empregada, também faço, eu também tenho um empregado da indústria, também faço. Olha, agora bati o carro, também faço. Né? É uma questão do imposto, também faço, entendo. Também né? entendo, porque, mas ainda tem que estudar, né? Porque o sujeito tem que estudar para tudo isso. Hoje, essa transição, eu vou colocar essa seguinte historinha. Eu dou numa empresa com 300 funcionários, 1000 funcionários, mas eu tenho as mesmas coisas. Hoje, o senhor acredita que o escritório de advocacia, nesse padrão, que tem várias áreas, né? Ambiental, trabalhista, às vezes tem criminal junto, enfim. O dono dessa empresa, ele chega no mesmo tom, fala assim, olha, eu quero cuidar da minha empresa, mas também tenho isso, eu também tenho aquilo. Esse approach ainda tem? Existe algumas vezes, né? Eu entendi o que você está falando. Eu acredito que hoje você tem a necessidade de uma especialização do advogado por conta da responsabilidade que você tem com o cliente. Uma coisa é você colocar em risco o seu cliente num valor pequeno, numa transação de pequena monta. Outra coisa é você colocar em risco o seu cliente numa operação de um valor muito grande. Seja uma questão tributária, seja uma questão trabalhista ou uma questão societária, né? Seja qual for o que você estiver tratando, você não pode correr o risco ou colocar o seu cliente em risco. Então, a especialização é importante, mas você precisa ter aquele advogado com conhecimento multidisciplinar, vamos dizer assim, que entenda genericamente de tudo. Olha, minha especialidade é essa, mas eu tenho uma noção muito grande do que se faz aqui, de como operar na área tributária, das questões trabalhistas que estão envolvidas. Não sei fazer? Não sei fazer. Espera aí que eu vou consultar a minha equipe e te trazer uma resposta precisa sobre esse assunto. E o importante também, Walter, é que o advogado ele tem que estar atento ao cliente. O cliente não te traz tudo. O dono da empresa, ele não te traz todos os problemas que ele tem. Você tem que estar atento a buscar os problemas dentro do cliente. Então, você está conversando com ele, ele começa a te questionar uma operação que ele quer fazer, uma negociação com uma outra empresa, uma compra e venda. E dessa transação inicial, você vai perceber que existem uma série de outras necessidades que não estão sendo cuidadas, né? O advogado hoje em dia, os escritórios de advocacia hoje em dia têm uma função importante até na economia brasileira. Eles são grandes fomentadores de operações e de negócios, sejam nacionais ou internacionais. Existem, partindo dessa ótica, existe dentro do escritório advogados profissionais que têm, por exemplo, melhor trato ali com questões de contratos em si, ou para escrever mais especificamente falando, Óbvio. E aqueles que, por exemplo, Óbvio. Captam melhor o cliente? Sim, eu digo isso pensando naquele que óbvio. começa e tem essa perspectiva de crescimento. Como qualquer negócio, você tem que ter a pessoa do relacionamento, as relações públicas, o técnico que escreve muito bem. É evidente, quase todos os escritórios de médio porte hoje em dia tem uma pessoa de relacionamento, uma pessoa que faz o link com o cliente, o contato direto com o cliente, que mantém a relação acesa. Como me disse um grande advogado aqui de São Paulo um dia, um amigo meu... Acontece.
O mercado de advocacia é um jogo de rouba-montes. Né? Um roubando o cliente do outro. Então, doutora Eugênia, essa questão do mercado é que eu ia perguntar. Hoje a gente fala, por exemplo, de biodireito, né? Agora a questão da ecologia, né? O direito ambiental. O escritório está se aprimorando nisso há quanto tempo? O senhor acha que essa demanda nasceu há quanto tempo? Há 10 anos, 5 anos? E está atendendo essa demanda rápida? Como negócio. O negócio no Brasil está crescendo muito. A questão do direito ambiental, da sustentabilidade, ela já vem sendo tratada há muito tempo. Eu me lembro que eu ainda estava na faculdade e já existia essa preocupação com as questões ambientais. Só que isso está num crescente. Uhum. E hoje em dia, se você não tiver um especialista nessa área ligado a essas questões, atrelado às atividades da empresa, dando uma consultoria em cima das operações que você está fazendo, você vai ter problemas. Por exemplo, o nosso escritório tem alguns clientes na área de petróleo, gás, energia e diretamente relacionados com questões ambientais. Então, qualquer negociação que nós vamos fazer, a gente tem que ter a consultoria de um profissional ligado à área ambiental, que levante as questões e os problemas que a gente pode ter futuramente. Essa questão da globalização, o senhor acha que está ajudando nesse relacionamento ou está atrapalhando? Porque eu digo isso por conta de ter vários sistemas de lei, de direito em vários países. Mas olha, eu vou entrar no intervalo agora, depois o senhor responde essa pergunta para a gente. Tá bom. A gente vai para um rápido intervalo aqui no Questão de Justiça e já retorna. Você está aqui no Questão de Justiça, que pode ser visto em suas representações ali pelo site, pela internet. Você entra ali no rbtv.com.br, aqui na telinha, procura ali em jornalismo, abaixo, né, do nosso grande Ney Gonçalves Dias, comandante de jornalismo da emissora. Tem ali o Questão de Justiça, entra ali, participa, manda sua opinião, manda também seu e-mail, busca aqui o assunto, discute com a gente, ou melhor, ajuda a fazer cidadania. Você pode mandar um e-mail, questãodejustiça@rbtv.com.br. E aqui hoje nós estamos com o doutor Eugênio Palazzi, né, que é associado do Amaral Gurgel Advogado, escritório. Eu não costumo fazer muito isso, até porque a gente é da ordem, né? Mas eu acho que é um dos escritórios assim, que mais nome em direito tem em São Paulo, tem tradição em direito, né? Até porque o paulista sabe que você vai aqui em algumas ruas e vê a rua Amaral Gurgel, né? Às vezes até brinco, doutor Gurgel, né? É verdade. É uma simpatia, e falo isso, doutor, porque é um sujeito que nos representou fora do país, sendo nosso cônsul no Canadá. Poxa, é um sujeito que ganha encomenda da ordem, encomenda de outros países, então, assim, é um diferencial. Trabalha com descrição. Eu quebrei toda a descrição agora. Mas eu acho que é importante o cidadão e o advogado saber que a gente tem advogados nessa tarimba, né, que para a defesa deles, tanto como empresa, como para a manutenção do direito de cidadania. E eu vou perguntar uma outra coisa para o senhor. A gente estava falando, antes de fechar o intervalo, da questão da globalização. O senhor acha muito complicado ter um escritório brasileiro lidando com questões internacionais, visto que empresas vêm para o país, que você tem que fazer algumas demandas para fora? Como é que funciona isso? Que você não conhece muitas vezes essa empresa. Não, absolutamente. O que você tem que fazer com as empresas internacionais é adequá-las à realidade brasileira. Esse é um trabalho comum de qualquer escritório de advocacia que trabalha com questões internacionais, né? O contrário também acontece. Quando o escritório brasileiro presta serviços para as empresas estrangeiras no país delas, né? Em outros países, não apenas no Brasil. O nosso escritório, por exemplo, tem essa tradição de prestar serviços em outros países. Conversava com um colega que atuava a nível internacional e fazia uma negociação com o alemão. Falou, olha, o alemão muito preocupado com essa questão de contratos, como assinar, como garantir a sua
o seu direito ali junto ao ordenamento jurídico brasileiro. Existe mesmo essa preocupação? Quer dizer, o europeu, o americano, eles são mais preocupados? Posso emendar essa pergunta sua? Por exemplo, o nosso direito é o romano e o americano, que todo brasileiro vê, é o anglo-saxônico. Né? Então, como é que fica a cabeça do sujeito que vem de lá para cá, doutor? Eles têm medo realmente, não só por conta da diferença cultural, da diferença de legislação, mas pelo histórico de muitos anos do Brasil, como não são um país muito sério, um país muito rígido, né? Então, eles vêm com uma grande preocupação. Eles sabem que o Brasil, especialmente hoje, é um país altamente viável para operações, para negócios, para aplicação de investimentos aqui no Brasil, né? Isso tem acontecido muito. Eu acho que eu nunca vi tantas empresas vindo para o Brasil, tanta gente trazendo negócio para o Brasil, tanto investimento estrangeiro no Brasil, como eu vi nos últimos anos, mas eles vêm preocupados. E eles querem ter uma segurança, por isso eles contratam escritórios que tragam para eles essa segurança. Isso é muito importante. Na abertura a gente estava falando de escritórios estrangeiros, né? Se assusta no mercado. Eu sei que a ordem tem toda uma legislação, não. Qual a palavra seria mais certa? Um protecionismo. Para não dizer que teria uma regra para vir o escritório para cá. Uma política de protecionismo, aí a gente ficaria de preservação. Preocupação. Preocupação. Até porque você tem que ter X brasileiros dentro daquela sociedade, essa coisa toda, né? Mas tem um detalhe, eu acho que a vinda desses escritórios termina atrapalhando o trabalho, porque vem, né? Você se associa, você entra como De uma forma ou outra eles estão presentes. Então, atrapalha ou não essa banca jurídica que hoje está se desenvolvendo no mercado? Eu entendo que atrapalhar, qualquer concorrência sempre atrapalha, né? Você já tem a concorrência interna. Mas a concorrência também ela é importante para você abrir os olhos e saber o que está acontecendo e se aprimorar. Né? Se tem alguém mais avançado, se tem alguém com técnicas, com conhecimentos mais avançados, por que não você adquiri-los também? Por que não entrar nessa competição para aprender, ao invés de se proteger e manter a coisa de uma forma atrasada e arcaica, né? A prestação de serviço arcaica. Então, eu acho importante que nós tenhamos acesso, conhecimento, mas acho muito mais importante a proteção do mercado para os advogados brasileiros. Né? Agora, em mercado, pensando nesse jovem que chega, ou até aqueles que já atuam, mas querem uma perspectiva nova, ou que se incorporam, eu quero saber de mercado. Na sua opinião, os mercados que mais atraem hoje os profissionais, existem novos mercados? Para os novos profissionais? Para os novos, aqueles que já atuam. Para os novos profissionais, dificilmente ele vai entrar nos mercados que estão em voga atualmente. Né? Hoje você tem aí o mercado de este ano, assim, por exemplo, 2012, eu enxergo muito a tendência na atuação no mercado de débitos, renegociação de débitos. Tá? A gente tem a ideia que no segundo semestre vai existir uma grande crise aí em algumas companhias que vai precisar dessa renegociação. A questão de fusões, aquisições internacionais, M&A, essas operações estão acontecendo já há alguns anos e este ano, com a estabilidade da economia brasileira, elas estão crescendo bastante, tá? Então essas operações estão crescendo muito. O mercado de luxo está crescendo muito. O que é mercado de luxo, doutor? O mercado de luxo. Mercado de luxo que são essas lojas, mega lojas? Também. Carros. Hoje em dia você tem tudo ligado ao luxo. Qualquer serviço você tem ligado ao luxo. Até o serviço de transporte, de motorista. Você tem o serviço de motorista de motorista escolar, peru escolar, que te leva por um preço X dentro de uma van e você tem um serviço de peru escolar que te leva por um preço 20X com segurança, com carro blindado. Né? Então, serviço. Você tem um serviço de massagista que vai na sua casa e cobra R$30 pela massagem, e você tem serviços de massagem que te cobram R$300 uma massagem. E tem o advogado de luxo também, o profissional de luxo? Óbvio que existe, mas ainda a gente não tem isso institucionalizado, né? o escritório de luxo.
A gente procura manter um pouco. Eu não vou falar um conselheiro nosso, mas ele falou, eu atendo exatamente no meu mármore Carrara. Eu falei, pô, doutor, também não precisa esculhambar. Deixa eu perguntar. Ele cobra por isso, né? Claro, né? Que nem Mas você vai no existe uma hospital. grande preocupação com o mercado de luxo, porque você tem a questão do consumidor, você tem a legislação civil que te protege de preços abusivos, né? Então, a gente tem que estar atento, mas o mercado de luxo é muito grande, as marcas estão muito fortes, as marcas europeias estão muito fortes no mercado brasileiro, elas fazem grandes investimentos, elas precisam de proteção, isso é importante. elas precisam de boas negociações para entrar no mercado brasileiro. E querem um escritório com chão firme. Sim, elas precisam de uma consultoria boa. Até porque você entra com uma, sei lá, Rolls Royce, eu acho que nem tem aqui, mas tem a Porsche. Você tem, né, empresas... O mercado automobilístico, o mercado de moda, acessórios, roupas, né? Mercado de joias, de cristais, de utensílios domésticos, tudo isso é muito forte. E acho que ter um padrão de escritório alto também gera, né? Ele fala, olha, você pode investir no Brasil, é bem isso, né? Você investe no Brasil e pode fazer sua transição para abrir uma empresa lá, porque o escritório tem qualidade. Quer dizer, é assim, tem que ser dessa forma. A verdade, Leopoldo, é que para essas operações não existe uma faculdade que te ensine. Você não tem esta aula na faculdade, você não aprende esse tipo de operação na faculdade. Você tem ideia da legislação, de como funciona. As bancas de advocacia, os escritórios de advocacia, as firmas, né? Elas são grandes escolas de direito, de operações, de negociações, né? O recém-formado, o advogado que sai da faculdade, não tem a menor condição e capacidade de entrar numa operação como essa, se ele já não estiver dentro de um escritório grande. E os grandes escritórios buscam muitos estagiários ali logo no início. Isso é importante falar. Da carreira, muito em grandes universidades também. muito importante hoje em dia a gestão de pessoas, né? Você investir num estagiário bom, na formação de um bom profissional, isso é muito importante. Já pensou, doutor, o sujeito sai da faculdade com toda aquela dificuldade que pagou a faculdade inteira tal, e consegue fazer um teste no escritório desse e vai lá, passa e entrar no escritório, né? Como tem o Amaral Gurgel, agora fazendo jus até o doutor Amaral, Pinheiro Neto, Tosini Freire, né? São escritórios que o sujeito vai ficar contente de estar lá, vai valorizar o dia a dia dele, né? É verdade. Claro. Agora, todo investimento nessa área de escritório que hoje a gente vai ter com relação aos Jogos Olímpicos e à Copa do Mundo. Como é que o senhor vê essa relação do escritório, a banca de advocacia, com essas empresas que vêm de fora investindo nesse capital que é o Brasil hoje? É mais uma grande oportunidade de negócios. Todo mundo está atento a essas empresas, né? Quando se veiculou a possibilidade de uma Copa do Mundo no Brasil, todo mundo já estava atento para quem é que vinha para o Brasil, quem vai precisar trazer investimentos, quem vai investir, quais as empresas brasileiras que estão ligadas à organização, às construtoras e tudo mais. É só mais uma oportunidade de negócios, não muda absolutamente nada no mercado. São mais investimentos entrando e os serviços continuam os mesmos, né? Relacionamento dos escritórios com a ordem, porque é diferenciado, né? Quem é advogado sabe que você tem um relacionamento, né? Para quem não conhece, né, tem o seu relacionamento pessoal, tem sua inscrição e tal, e tem o relacionamento via escritório. Está mais fácil? Sem fazer nenhuma crítica política de ordem, nada. Isso é política, né? É uma questão política, é difícil a gente falar... Se não bastasse que eles são inscritos ali, né? São registrados na ordem. Sim, eu teria talvez algumas críticas à burocracia da ordem, no registro das sociedades, a demora algumas vezes, né, de alterações que precisam ser feitas. Mas, assim, no geral, é um bom relacionamento, não é muito difícil, não. Agora, falando de demora. A demora é grande. Mas demora no judiciário. No judiciário? E agora? E a demora no judiciário para o escritório, uma banca? Esse é um dos grandes problemas da justiça, né? Até agora a gente falou muito de escritório de advocacia, de operações, de trabalho, mas não falou da justiça, né? E é engraçado, porque a primeira ligação que as pessoas fazem entre advogado e escritório de advocacia é com a justiça, né? Mas realmente é um grande problema. A justiça brasileira, ela precisa urgentemente se modernizar, ela precisa de investimentos em informática, em tecnologia, ela precisa
abrir os olhos ou abrir os ouvidos, vamos dizer assim, para escutar o que os escritórios ou o que o mercado jurídico tem para falar para eles, porque eles têm muito a aprender. Né? Os escritórios de advocacia estão anos-luz à frente da justiça. Né? Se a justiça olhasse um pouco para o que acontece dentro de um escritório, dentro de uma firma de advocacia, talvez ela tivesse mais avançada, ela tivesse se utilizando de tecnologias, de informática, de internet, de programas interligados, de sistemas interligados para acompanhar processos, para facilitar a vida do advogado, para tornar mais fácil a vida do servidor público. A justiça hoje carece muito. Agora, essa geração pode acreditar na justiça, pode acreditar no desenvolvimento profissional. Eu digo, esse que quer ser advogado, que está chegando agora, e até aqueles que já atuam. Dá para acreditar, não dá? Eu acho que a gente tem que acreditar muito mais, o profissional advogado ele tem que acreditar muito mais nele do que na justiça. Né? Ele tem que acreditar na tecnologia que está sendo colocada à disposição dele. E essa tecnologia envolve conhecimento, argumentação, aprendizado. Né? Eu acho que você consegue, hoje em dia, convencer uma sociedade inteira de que um determinado assassino não assassinou. Né? Como? Com poder de argumentação, de conhecimento. Né? Agora, o profissional ele tem que acreditar nele. Se ele for confiar na opinião de um terceiro, na ideia de um terceiro, se ele desistir de trabalhar, se ele desistir de buscar o interesse ou de lutar pelo interesse do cliente dele, ele não precisa nem advogar. Né? Não precisa advogar porque confiar no juiz, confiar em questões políticas, nos tribunais, é muito difícil, é muito complicado. Hoje eles pensam uma coisa e para um caso eles aplicam um determinado entendimento. Para um caso similar, onde poderia se aplicar o mesmo princípio, o mesmo entendimento, não se aplica. Por quê? Por interesses políticos. A gente sabe que os nossos tribunais superiores são tribunais diretamente ligados ao governo, à política, e muitas vezes buscam esses interesses. Né? Bom mesmo seria a total independência deles. Olha, acabou o programa. Puxa, foi rápido, né? Falei muito também. Não, né? foi ótimo. E olha, eu estou contente de o senhor estar participando aqui com a gente, contente desse escritório. Não, ainda dá mais então. Não acabou o programa, né, doutor Zé Maria? Então temos mais uns 5 minutos ainda. Então ainda dá para falar mais um bloco inteiro. Então vamos encerrar esse bloco, né? Vamos encerrar agora a questão de justiça. Esse bloco, né, com a gafe aqui do senhor apresentador. Até o próximo bloco. Você está aqui no Questão de Justiça, que para quem viu o último bloco, quase eu encerrei o programa antes da hora, né? Primeira vez, e mais de 17 anos que eu faço isso com o programa. Doutor Eugênio, voltando à questão de mercado, eu acho importante a gente ficar rebatendo essa questão de mercado e tal, né? Então, hoje, por exemplo, o escritório de advocacia deve ter mais de 10 áreas de atuação, né? 10, muito 20, mais, 30. Muito mais. Por exemplo, tem agronegócios. O que o senhor acha dessa diversificação na justiça? Ela ajuda ou ela termina atrapalhando o desenvolvimento profissional? Vou só frisar aqui, vou botar entre aspas. O sujeito só se especializa tem aí a parte de direito eletrônico, né? Que é uma coisa que todo mundo fala, está na internet. Um exemplo assim, ou você ambiental, né? Bioética, enfim. E o resto, como é que fica? Florestal, agrário, né? Hoje em dia o florestal. Né? Florestal também, né? Tem tanta coisa. Médico, erro médico, enfim. Ajuda ou atrapalha o profissional? Não, isso ajuda muito. Isso ajuda muito. Existem escritórios ou profissionais que se especializam tanto numa área, né? Eles sabem tanto de determinado assunto, determinada matéria,
que ele consegue uma captação de clientes muito grandes, ele fica conhecido, ele ganha uma notoriedade no mercado por aquela atuação que ele tem, ele é procurado espontaneamente por diversos clientes dessa área e ele pratica o preço que ele quiser, por conta desse conhecimento muito grande nessa área. Então, a especialização ajuda sim, o conhecimento profundo de determinado assunto, de práticas ligadas à atividade jurídica, ela ajuda muito, né? E como é que isso ele casa com o estudo do direito? Então, por exemplo, você tem Código Civil, né, criminal, enfim. Aí você fala em direito ambiental, quer dizer, não tem ali uma especificação, você tem que encaixar dentro do que já existe, né? Isso é fácil de fazer ou não? Não, existe sim. Existe uma legislação ambiental própria, né? Existe um código florestal próprio hoje em dia. Existe a legislação, diversas legislações ambientais, né? O difícil é você acompanhar toda a legislação produzida, né? Mas você tem como acompanhar, ter conhecimento disso, estudar, se dedicar a determinada matéria. E, obviamente, você tem que juntar e ligar essas legislações existentes, essas normas existentes, com o Código Civil que está em vigência, né? Você tem que agregar tudo. O direito ele tem que ser visto de uma forma única, né? Ele não pode ser segregado. Então, você tem a obrigação de interligar os códigos, as legislações de todas as áreas. Eu tenho uma dúvida. Aliás, essa dúvida ela é bem polêmica. Outro dia em sala de aula até comentava com os alunos e ficou aquela polêmica em sala. Eu acho que, como convidado, ele representa um grande escritório. Eu queria saber o seguinte, eu queria saber de postura do profissional nas redes sociais, porque hoje não tem como, até a nível internacional, hoje num simples clique ali você aciona a página de alguém num outro país. Você está falando isso porque é o terror do Facebook? Não, o apresentador é o terror, o comandante aqui do programa. É uma grande pergunta essa, porque existe a vida pessoal e a vida do profissional, né? Eu acho um pouco difícil você separar, né? E até, eu queria apimentar mais, eu queria saber se, por exemplo, um estagiário ou até um advogado for até o escritório dos colegas, do Amaral Gurgel, por exemplo, existe essa preocupação da postura do profissional, como ele se coloca nas redes sociais, já que falamos de um ambiente extremamente público? É uma questão muito difícil, né, Leopoldo? Se você for analisar, não vamos pensar só na rede social. Mas o que você acha de um advogado que você encontra, da figura de um profissional, seja um médico, que você encontra um dia num bar e ele está totalmente bêbado? É complicado. Não é bom. Na verdade, você vai olhar para ele e vai falar, puxa, olha, esse médico é o cara que amanhã vai me consultar, vai fazer uma cirurgia em algum parente meu e ele está totalmente bêbado. Será que ele está assim todo dia? É adequado? Não é adequado? Né? Eu, particularmente, não julgaria um advogado que eu fosse contratar pelo comportamento dele numa rede social. Né? Eu acho que a rede social ela não é uma rede profissional. Se eu quiser, de fato, me preocupar, averiguar o comportamento de um advogado, seja lá do profissional que for, numa rede profissional, como eu vou dizer, uma rede pública, uma rede de internet, né, uma virtual, eu vou numa rede ligada às questões profissionais dele. Eu vou num LinkedIn, por exemplo, ver o currículo dele, ver o histórico profissional dele, né? E não vou, por exemplo, no Facebook saber se ele viajou com os amigos, se ele estava sem camisa, com camisa, quantas garotas ele saiu, ou se a menina ou a advogada saiu com vários garotos também. Eu acho que isso é irrelevante. Vai me interessar muito mais a postura que ele tiver dentro do escritório, a conversa que eu tiver com ele, a postura que ele tiver com os clientes, a capacidade intelectual, técnica dele. Eu não avaliaria ele pela rede social, mas de fato eu acho que é um problema. Eu, particularmente, comecei a ter algumas preocupações, porque antigamente eu não era muito politicamente correto, vamos dizer assim. Eu entrava no Facebook e escrevia o que eu achava que eu tinha que escrever, falava mal de governo, de política, falava mal de alguma situação que me desagradava, colocava opiniões religiosas, né? E a gente começa a debater, porque é um fórum aberto, né? E com o tempo eu comecei a perceber que algumas pessoas começam a te julgar, né? Então você tem que achar a medida certa.
Mas o que é certo para mim pode não ser para o E o outro. advogado é um crítico por natureza. Eu comecei a me preservar um pouco, porque eu comecei a sentir algumas pessoas falando, pô, esse cara, como que ele pode ter uma postura dessa e ser advogado? Ora, eu posso ter uma opinião totalmente contrária a vamos tecer um comentário aqui bem prático e objetivo. Nenhum advogado gosta de assassino, mas ele defende o assassino. Não é porque ele critica o assassinato que ele vai deixar de defender um criminoso, né? Ser imparcial. Então, essa é a questão mais, vamos dizer assim, pontual do direito, né? Todo mundo vai fazer direito, pensar, direito vai defender bandido, não é isso, né? Mas é o mesmo tipo de situação, analogicamente é a mesma coisa. Então você começa a ter um comportamento melhor. Eu acho bastante complicado, né? Eu tenho bastante receio. Mas se você for pegar o Facebook, por exemplo, o Orkut, antigamente, por exemplo, eu não tenho clientes que me procuram pelo Facebook, pelo Orkut, né? Ele é simplesmente um local de divulgação da minha pessoa, do meu local de trabalho, das minhas atividades, né? Te coloca em evidência, de fato. Eu acho que essas redes estão tendendo para esse caminho mesmo, né? Elas estão se profissionalizando aos poucos, né? Estão se diferenciando, principalmente a advocacia, né? Na área do direito, né? Às vezes tem alguns magistrados que a gente conhece, né? Então estão ali na rede e tal. Eu acho que eu tenho total razão nisso. Agora, posso perguntar uma coisa implementando isso? Por exemplo, de repente, esse profissional que quer uma participação aí num grande escritório, quer ir até o escritório, quer se pronunciar, quer bater a porta, falar, vou meter minha cara, eu quero trabalhar naquele escritório. Como é que o senhor acha que é isso? Porque isso é um negócio fantástico, né? Eu vou na Amaral Gurgel. Eu sonho. Eu vou no Pinheiro Neto. Eu sonho, cara. De ingressar numa grande empresa. Eu não conheço ninguém, não tenho ninguém da família para isso. Não é? Porque não tem indicação. Tem indicação, né? mas eu estudo, eu quero estar lá. Como é que o sujeito tem que se portar? Já que o senhor é o profissional que, né, hoje chegou a um bom escritório, tem um patamar bom. Uma dica para esse pessoal. Olha, o bom começo é ter a vontade, é ter esse sonho. E, antes de mais nada, o que eu julgaria extremamente importante é a iniciativa, né? Eu acho muito digno uma pessoa, um profissional, que vai atrás, que procura, que bate na porta, que fala, eu quero trabalhar aqui, eu tenho condições, me dá uma oportunidade. Eu já contratei pessoas que bateram na minha porta e falaram, por favor, me dá uma oportunidade. Eu gosto, eu quero, eu tenho admiração pelo senhor, eu quero trabalhar no seu escritório. Eu falei, pois não, senta aqui, vamos conversar. E se mostrou um ótimo... Sério mesmo? Abriu? De verdade. Mas bateu assim do nada? Sério mesmo? Verdade, bateu na porta Isso é mesmo. muito legal. Isso é bateu na porta. Incentivo pessoal. Hoje em dia é uma juíza federal essa menina. Coisa. É juíza federal. Foi lá, bateu na porta, eu quero estagiar no seu escritório. Eu tenho admiração pelo que o senhor faz. Era aluna da PUC. Virou uma juíza federal. Que coisa, tá vendo? O senhor não desse um empurrãozinho? Né? Aprendeu bastante, era extremamente interessada. A pessoa tem que ter iniciativa, né? Dentro de um escritório, como em qualquer outra empresa, não cresce quem fica sentado. E não parar de estudar nunca, acho. Não essa para. História. Olha, agora o nosso diretor falou que acabou o programa. Pena que acabou, que o papo está gostoso, né? Doutor Eugênio, eu fiquei muito feliz de o senhor ter vindo, até porque inicia uma fase nova na minha vida. Eu conheço muito o doutor Amaral Gurgel, tenho por ele uma autoestima pela família. É um homem muito admirado, né? Ele um profissional muito admirado, tanto como homem, como advogado, ele é muito admirado. E vejo que eles têm, não estou rasgando seda, não, e quem é do mundo do direito sabe que eu tenho ligações com o próprio escritório, mas assim, é uma banca de advocacia com as outras, mas que me orgulha de ter no nosso país, né? Agradeço que hoje o senhor veio fazer essa participação, vai voltar também, viu? Com o maior prazer, com o maior prazer. Doutor Leopoldo, obrigado pela participação. É sempre um prazer. Sucesso, viu, nessa nova, empreitada. Muito obrigado. Bom, Questão de Justiça vai ficando por aqui. Volta na próxima semana com a sua participação. Até lá.